Olá, queridos, olá, 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 olá. Vamos agora à nossa última parte da aula, onde nós vamos falar sobre as reformas católicas, né? Ou a reforma católica ou contra-reforma, como preferem alguns historiadores, né? Então, vamos falar sobre como a Igreja Católica ela vai reagir à expansão do movimento protestante, né? Já falei para vocês que Inglaterra, boa parte da Alemanha, a Suíça, a Escócia, a Noruega, a Dinamarca, a Suécia, os países bálticos, né, estavam agora sob a órbita dos protestantes, né, e havia muito medo que a reforma se alastrasse e acabasse com a Igreja Católica, né, o que efetivamente não aconteceu, né. Portugal, Espanha, Itália e partes da França vão se manter, e Polônia também, né, vão se manter muito fiel à Igreja Católica, parte da Irlanda também, fazendo com que a igreja conseguisse se reestruturar diante desse processo de desgaste, de certa forma, né? Vou aqui fazer minha apresentação, compartilhar a tela com vocês, ok? Vamos lá agora. Reforma Católica, né? Eu gosto de chamar de Reforma Católica pelo fato de alguns historiadores chamam de contra-reforma, só porque foi uma reação contrária à reforma. Só que eu considero que na Reforma Católica houve algumas mudanças substanciais, né, dentro da Igreja Católica e algumas reafirmações dogmáticas, né. Sobre a Reforma Católica, é importante dizer que a chamada Reforma Católica é uma reação da Igreja Católica, né. A expansão do protestantismo colocou a Igreja Católica em crise, né, uma crise muito séria. Havia uma necessidade de controlar a expansão dos movimentos reformistas, né? E aí a Igreja Católica vai fazer um conjunto de medidas para serem adotadas para poder controlar o avanço dessas igrejas reformadas, né? Os católicos vão usar métodos de reforma interna, ou seja, vão modificar alguns pontos da sua igreja, vão reafirmar muitos dos dogmas, né? Das verdades absolutas de fé, e vão usar também da violência para conter o movimento protestante, né? Diante do avanço protestante, a primeira reação das autoridades da igreja foi o quê? Punir os principais reformadores. Lembrando que Lutero foi excomungado e condenado à morte, né? Só que ser excomungado para ele já não era grande coisa, né? E condenado à morte ele não foi, ele morreu velho. Esperavam que as ideias dos reformadores fossem sufocadas e que o mundo cristão recuperasse a unidade perdida, né? A tática, entretanto, não deu certo. E aproximadamente 50 anos depois, as igrejas protestantes já tinham adesão de cerca de 40% dos europeus, né? Então, 60% ficaram com os católicos e 40% com os protestantes, né? E nesse processo aí, vão surgir várias iniciativas. A primeira delas, importante, é a chamada Companhia de Jesus, os jesuítas, né? Essa ordem religiosa, né, criada nesse tempo de reforma, feita a partir de 1534, né? O militar religioso Inácio de Loyola vai fundar essa ordem religiosa chamada Companhia de Jesus, também era chamada de jesuítas, e eram considerados os soldados de Cristo, né? E eles tinham por missão inicialmente combater a expansão do protestantismo e defender o Papa e a Igreja Católica, né? Inácio de Loyola é um nobre militar, um homem que lutou em guerras, nasceu em 1491 e morreu em 1556, é autor de um livro chamado Exercícios Espirituais, né? Inclusive hoje ele é santo, canonizado pela Igreja Católica como Santo Inácio de Loyola, desde 1622. E os jesuítas, eles deveriam obediência extrema a seus superiores e ao Papa, né? E eles vão fortalecer, disciplinar e moralizar a igreja de seu tempo, né? Sua principal estratégia era investir na criação de escolas religiosas. Eles também se empenharam na catequese dos não cristãos, né? Estavam presentes nas colônias de Portugal e de Espanha, por exemplo, né? Catequizando os gentios, os índios, os povos não católicos. E o superior da ordem dos jesuítas, ele comandava a Inquisição, ele era conhecido como Papa Negro, né? Porque ele se vestia tudo de preto, né? Então, aqui a imagem de Inácio de Loyola, segurando um livro, olhando para o céu, né? É uma figura luxuosamente vestida de vermelho, né?
E essa ordem vai ser importante nesse processo, porque muitos jovens, inclusive, vão se animar e virarem padres jesuítas por causa das pregações de Santo Inácio de Loyola, né? Que era um homem muito sério, diga-se de passagem, né? Era um homem que tinha uma vida irrepreensível, né? Mas a igreja também decide adotar uma tática muito mais de estratégia, né? Ela faz o chamado Concílio de Trento. A cidade de Trento, na Itália, o Papa faz lá uma reunião, né, um concílio. Na realidade, são 3 concílios, entre 1545 a 1563, para poder definir quais as decisões que unificassem, disciplinassem a fé católica e a disciplina eclesiástica, né? O Papa Paulo III vai convocar esse concílio em 1563 aparece um documento, né, onde é reafirmado os 7 sacramentos da Igreja: batismo, crisma, eucaristia, matrimônio, penitência, ordem e extremunção, que são considerados os 7 sacramentos da Igreja, né? Eles definem a infalibilidade do Papa. O Papa não falha, o Papa é representante de Deus, é o vigário de Deus à Terra. O monopólio do clero católico na interpretação correta da Bíblia. Então, eles defendem o seguinte, né? Você pode ler a Bíblia, mas fazer a boa interpretação você precisa ter preparo. É por isso que os padres são preparados e os padres são as pessoas mais indicadas para você tirar suas dúvidas dos assuntos católicos, né? E a salvação, ela depende da fé, mas não só da fé, de fé e de boas obras, né? E eles vão negar a ideia da predestinação, que acredita que Deus já escolhe quem é bom e quem é mal. Não, a Igreja Católica defende que você tem que ter fé, acreditar em Cristo e fazer boas obras para poder trilhar o caminho da salvação, né? O dogma religioso tem como fonte a Bíblia e também a tradição religiosa. E aí é um debate muito interessante entre protestantes e católicos, né? Para os protestantes, a Bíblia é uma fonte de fé, né? Para os católicos, não. É a Bíblia mais a tradição católica, a tradição religiosa, né? Porque a própria Igreja Católica é que vai definir quais são os livros da Bíblia e etc., né? Eles criam também uma reza, né? O credo, como oração a ser incentivada para a população. Essa reza do credo é aquela: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e na Santa Igreja Católica. Aí, ali estão as doutrinas para um católico seguir, né? Então, essa oração ela é incentivada, né? As pessoas oravam, né? E aí reafirmavam sua crença católica. Se é elaborado também o chamado catecismo, né? Para ensinar as crianças os principais pontos da doutrina católica. São criados seminários para a formação de sacerdotes, né? A igreja investe na manutenção do celibato sacerdotal, ou seja, o padre não deve casar, deve se dedicar exclusivamente para a igreja, né? Para a vida sacerdotal. A venda ao perdão, né? Venda de perdão estava proibida, né? Então, de certa forma, esse fato que foi ressaltado por Lutero, a igreja catou como um erro e se redimiu, né? Tanto é que hoje se usa muito dentro das igrejas católicas a ideia da confissão dos pecados, né? Você vai atrás do padre, confessa seus pecados e o padre vai lhe dar suas penitências, que geralmente são orações e conselhos espirituais para que você não peque mais, né? As decisões da igreja não podiam sofrer interferência dos príncipes, né? Vai afirmar também que a salvação do povo está relacionada com fé e as obras. A missa é parte importante da liturgia, né? Estabeleceu a existência do purgatório, e um dos principais elementos do Concílio de Trento é a reativação do Tribunal de Santa Inquisição, que já existia lá desde a Idade Média, né? Para punir e condenar aqueles que fossem acusados de heresias, desvios morais graves e práticas religiosas inadequadas, né? Como o judaísmo, o islamismo, o paganismo, entre outras. Aqui tem uma imagem muito bonita, né? Muito legal, do Concílio de Trento. Aqui em cima está o Papa, né? Estão vendo aqui? O Papa, os cardeais, os doutores, os membros da igreja, os mais importantes, debatendo e trazendo as teses religiosas. Aqui tem um secretário para poder tomar nota de tudo, né? Então, essa é a ideia do Concílio de Trento. É uma reunião entre os principais membros da igreja para definir quais são
as ideias e práticas adequadas para os católicos. E dentro dessas práticas nós temos o Tribunal da Inquisição, né? O Tribunal da Santa Inquisição foi criado em 1231 para investigar e punir os crimes contra a fé católica, né? Então, em boa parte dos países, com o tempo, foram reduzindo as suas atividades. Só que quando a Igreja Protestante começa a surgir, né, o tribunal é reativado, e uma das suas atribuições principais é criar uma lista de livros proibidos, porque havia uma preocupação muito grande com a difusão de ideias através de livros, né? E aí foi criado o Index Librorum Prohibitorum, o Índice de Livros Proibidos, né? Você tem uma imagem do ano de 1758 com a relação dos livros que eram considerados pecaminosos, que cristão nenhum devia ler, né? Além disso, esses tribunais receberam do Papa autorização para utilizar até mesmo a tortura como forma de obter uma confissão dos acusados e também de expropriação dos bens, de tirar os bens da pessoa, né? E a Contra-Reforma ela vai revigorar a Igreja assim que conseguiu, e que assim conseguiu, pelo menos parcialmente, né, seus antigos domínios, né? E tem algumas práticas da Inquisição, gente. São imagens fortes, né? Gravuras e pinturas. Aqui é um auto de fé, onde um herege, né, uma pessoa que foi condenada pela igreja, está sendo queimada viva numa fogueira, né? E aí a população adorava assistir esses atos de fé, né? Aqui tem um religioso pegando um herético, né? Imagens de santo, uma cena assim bem macabra, né? Provavelmente isso aqui foi em Lisboa. Aqui você tem um ato de tortura, né? Onde a pessoa é amarrada e esticada através de cordas até confessar, né? Causava muita dor, né? Aqui tem um herético, né? Que está sendo cerrado ao meio, né? De cabeça para baixo. Uma imagem muito forte também. Aqui esse homem está numa roda com os seus pés queimando, né? E ele sendo torturado, né? Esses religiosos eles não praticavam a tortura, né? Porque havia uma ideia que a igreja abominava sangue, nem matava ninguém, mas só que eles entregavam para o serviço para poder fazer esse serviço, né? Então, vamos fazer aqui, para finalizar a nossa aula, comparação entre as igrejas, né? Eu vou colocar aqui a igreja católica, luterana, anglicana e calvinista. Eu vou pegar 3 elementos importantes para poder entender as diferenças e semelhanças entre elas: Bíblia, salvação e ritos. Na igreja católica, a Bíblia era interpretada pela igreja como fonte de fé junto com a tradição católica. Para os luteranos, ela deveria ser interpretada pelos fiéis e era a única fonte de fé. Para os anglicanos, era interpretada pela igreja anglicana, mas os fiéis também poderiam examinar, né? E para a igreja calvinista, era interpretada por fiéis como única fonte de fé. Então aqui você já vê, pela posição dessas igrejas em relação à Bíblia, que católicos tinham uma posição, os anglicanos estavam em cima do muro, né? Tinha a posição de católicos, e os luteranos e calvinistas tinham a mesma posição. Em relação à salvação, os católicos acreditavam a fé em Deus e as boas obras. Os luteranos, fé em Deus e graça divina. Os anglicanos, fé em Deus e graça divina, igual os luteranos. E os calvinistas acreditavam na ideia de predestinação, né? Que Deus escolhia os bons e os maus, e já tinha escolhido tudo. Os ritos, a ritualística, né? A Igreja Católica, a missa era em latim e a liturgia era luxuosa, né? Inclusive com muitas obras de arte, desenhos, santos, pinturas, esculturas. A Igreja Luterana, o culto era simples, na língua local. A anglicana mantinha a liturgia católica, mas a língua do idioma do culto era inglês. E os calvinistas, o culto era simples na língua local, né? Como os luteranos. Consequências da reforma, né? Então, são muitas consequências que esse movimento de reformas, tanto no mundo protestante quanto no mundo católico, vai produzir. A primeira dela, o estímulo ao individualismo, à liberdade de pensamento, na medida em que propôs opções religiosas e o livre exame da Bíblia, né? Isso é um ponto muito importante. O declínio da doutrina do preço justo, né, do justo preço, e a maior liberdade para o lucro e para a acumulação, que favoreceu o enriquecimento da burguesia, favorecendo o nascimento do capitalismo. Tem um livro fantástico, né, do grande sociólogo alemão Max Weber, que é considerado um dos pais da sociologia, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que trabalha com isso, né? Que essa ética protestante ela vai estar relacionada com o impulso necessário para o desenvolvimento capitalista.
O estímulo ao radicalismo religioso, a perseguição a minorias, né, e as guerras de religião passam a ser comuns em vários países da Europa, né? No século XVII, por exemplo, vamos ter a Guerra dos 30 Anos, né? E protestantes e católicos vão se matar, né, novamente, né? Protestantes e católicos se mostrarão ao longo da história intolerantes entre si, né? A ideia de que minha igreja é verdadeira e a sua não, né? Vários foram os episódios onde a violência extrema foi utilizada de um lado e de outro também, né? Muito se fala que a Igreja Católica pegou pessoas e condenou e matou nas fogueiras, etc. Os protestantes também fizeram a mesma coisa, né? É o caso de Calvino, por exemplo, que pegou o cientista Miguel Servet, colocou na fogueira e o matou, né? Um dos exemplos dessa matança, dessa guerra religiosa, foi o massacre da Noite de São Bartolomeu, em 1572, né? A França foi aquele país assim dividido, né? Católicos e protestantes conviviam no mesmo local, e aí no dia 24 de agosto de 1572, que era o dia de São Bartolomeu, cerca de 20 mil huguenotes ou protestantes franceses, calvinistas, foram massacrados em Paris por ordem do rei Carlos IX, influenciado por sua mãe, a rainha Catarina de Médici. Eles foram para um casamento, né, da rainha Margot, né, com o príncipe Felipe de Navarra, que era protestante, né? E ao chegar lá, os católicos pegaram, ninguém ia para um casamento armado, né? Era um casamento de uma católica com um protestante. E ao chegar lá no dia da noite do aniversário, os protestantes estavam ali descansando, quando os católicos vieram armados e foi um derramamento de sangue, foi um massacre, né? E o curioso é que, para saber quem era protestante ou não, eles usaram o seguinte, né? Os católicos, eles pegavam uma espada, colocavam no pescoço e falavam, reze o credo. E se a pessoa não rezasse o credo, eles cravavam a espada na garganta e matavam, né? Claro que os protestantes não iam rezar o credo, né? Você vai dizer, creio na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos. Eles não acreditavam nisso, né? E aí foi uma matança de mais de 20 mil pessoas numa única noite, né? Um massacre. E aqui você tem uma gravura dessa época, né? Pessoas com pau batendo e matando os outros, com espadas furando e matando os outros, né? Essa mulher aqui sendo puxada pelo cabelo com espada na mão, esse aqui já está morto, né? Pessoas mortas aqui empurrando de casa abaixo, né? Uma cena assim de muito sangue, muita intolerância, né? Muito ódio. E não foi o único caso, não. Vai acontecer. Perseguição aos judeus, por exemplo, é muito forte nessa época, né? Um sentimento antisionista, né? Muito violento. E aqui eu vou trazer um mapa da nova divisão religiosa da Europa no século XVI, né? Os católicos, eles vão estar presentes em Portugal, na Espanha, na França, que já estava dividido, essa região aqui da Bélgica, Itália, partes da Alemanha, parte da Hungria, parte da Polônia, né? E Irlanda. Os muçulmanos estão aqui em toda a região do norte da África, do Império Otomano, e aqui nessa região da Bósnia também há uma presença muçulmana muito forte. Os anglicanos, aqui de laranja, na Inglaterra, né? Inglaterra é o berço do anglicanismo, e no país de Gales. Os calvinistas, na Suíça, partes da França, Países Baixos, Holanda e na Escócia. Os ortodoxos, nessa região aqui no Império Turco-Otomano, que eram de cristãos ortodoxos, que eram dominados por muçulmanos, né? E toda essa região da Rússia e do Cáucaso, né? Os luteranos, parte da Alemanha, parte da Prússia, aqui da Dinamarca, Noruega, Suécia e dos estados bálticos, né? E esse gráfico aqui mostra a difusão, né, dos calvinistas, dos muçulmanos, dos ortodoxos, né, e a difusão luterana, somente aqui nessa região da Hungria e da Transilvânia, né? Então, essa é a nova divisão da Europa, né? Nessa nova divisão aí, os católicos vão perdendo espaço e vão surgindo novas igrejas protestantes. A minha fala aqui não é fazendo elogios ou críticas, né, injustas ou não a atividades e práticas religiosas. Todos nós somos livres para professar nossa fé, né, e acreditar naquilo que julgamos mais adequado para nossas vidas, né. Então, eu respeito muito os católicos e também os grupos de credos protestantes, né? Mas é importante para você entender um pouco da história, da evolução, né, desses movimentos religiosos, né? Muito obrigado e próxima aula nós vamos fazer a avaliação dos nossos conteúdos.
Um abraço, fiquem com Deus, se cuidem, né? E até a próxima semana. Vou deixar aqui. Deixa eu parar aqui minha apresentação. Muito bem. Pronto. Deixa eu só interromper. Ok.